é a forma algébrica das sentenças representadas por... Queridos, quando ele te pede forma algébrica, ele está te querendo apenas números, tá? Ele não está querendo essa bolinha aqui no meio, ele não está querendo nada disso. Como é que eu escrevo isso aqui apenas com números e sinais matemáticos? Assim, x mais 2 igual a 5. Ó, a letra B, como é que fica, então? X menos 3 igual a menos 3. A gente não está resolvendo, certo, pessoal? A gente só está escrevendo a forma que o livro nos deu, passando para a forma algébrica, usando apenas números e sinais matemáticos. Então, nós temos ali x vezes 3, que é 3x, mais 5 igual a menos 7. Beleza? Exercício 11. Agora sim, determine o valor de x na sentença a seguir fazendo uso de funções. Vou fazer a letra A com vocês para vocês relembrarem, e vocês fazem a B, a C, a D e a E, ok? Letra A, então. Você tem ali x mais 5 igual a 7. Certo? Essa aqui é a expressão, aí é a equação que o livro te deu. X mais 5 igual a 7. O que a prof fez aqui? Eu quero isolar o x do lado da igualdade para eu descobrir o valor dele. Então, esse 5 que estava positivo, ele passa para o outro lado da igualdade negativo, certo? E a gente fica, então, aí com x igual a 7 menos 5. 7 menos 5 é 2. Perceba que são tudo valores pequenininhos, tá? Não é para você ficar quebrando a cabeça com valores grandes. São valores pequenos, porque o importante é você saber fazer a atividade, ok? Letra B. Menos 3 mais x igual a menos 2. Quando a gente isola o x sozinho ali do ladinho, a gente passa esse menos 3 para o outro lado como mais 3, ok? E então, menos 2 mais 3, perceba que aqui você vai usar bastante o jogo de sinal dos números negativos que a gente aprendeu. Na verdade, aqui não é jogo de sinal, aqui não é multiplicação, né? Aqui a gente está devendo 2 e tem 3 para pagar, portanto sobra 1, certo? 2 negativo, 3 positivo. Letra C, você tem menos 10 igual a 2 vezes x mais 4. Olha que interessante aqui. O que eu já fiz? O 2 vezes x é 2x, tá? Já escrevi aqui como 2x. O menos 4 deixei ele aqui e o 4 positivo passou para o lado de cada igualdade, menos 4. Prof, normalmente você passa para o outro lado da igualdade. Por que agora passou para o lado esquerdo? Gente, se eu passasse o 2x aqui para o lado esquerdo, eu ia ficar com o meu 2x negativo. Sempre que possível, a gente prefere trabalhar com o valor que acompanha x positivo. Então, eu mantive o 2x do lado que ele está positivo da igualdade e passei o restante para o outro lado da igualdade. Fica mais fácil. Se não, eu passo para o lado de cá, deixo ele negativo, depois tem que multiplicar por menos 1 para deixar positivo de volta. Então, assim ele fica mais tranquilo. Eu só deixei ele do outro lado para ele ficar positivo. Agora, eu juntei. Estou devendo 10, estou devendo 4. Opa, estou devendo 14, então, né? Menos 10 e menos 4, menos 14. Mas isso é o valor de 2x, e eu quero o valor de 1x apenas. Eu quero saber quanto que o x vale, não quanto que vale 2x. Claro que a nossa cabeça já entende que a gente vai ter que dividir. Peraí, se é menos 14 é o valor de 2x, então 1x só vale menos 7. Eu dividi menos 14 por 2. Quando eu divido por 2, o valor de x é menos 7. Ok? A letra D. Você tem aqui, ó, aqui sim você tem jogo de sinal, tá, pessoal? Se liga nisso. O teu menos 3 está dentro do parênteses. E esse parênteses significa que ele multiplica com o que está fora. Então, você tem aqui um menos com menos que vai dar mais. Então, você fica com x mais 3 igual a 1. Daí, agora, eu isolo o meu x aqui do lado sozinho, do lado de cada igualdade, e passo os outros números para o outro lado da igualdade. Então, agora esse 3, que era positivo, passou negativo. Eu tenho R$1 e estou devendo 3. O que acontece? Fico devendo 2. Logo, x é igual a menos 2. Ok? E a letra E você tem ali 2 mais x igual a 2. Quando eu deixo o x sozinho aqui desse lado da igualdade, esse 2 que era positivo passa aqui para o outro lado negativo. E eu fico então com 2 menos 2, logo meu x é igual a 0. Queridos, acredito que agora com esse exercício 11,
Deu para aquecer mesmo, né? Deu para lembrar bem como é que a gente faz. Sempre procura deixar o x sozinho de um lado da igualdade, que assim você descobre o valor dele mandando os outros números para o outro lado. Quando um número passa para o outro lado da igualdade, ele troca de sinal. Se era positivo, fica negativo. Se era negativo, fica positivo. Muito bem. O exercício 12 é a mesma coisa que a gente estava fazendo, só que ele está pedindo para você fazer isso sem utilizar funções. Ou seja, ele está querendo que você faça isso meio que de cabeça, como a gente diz. Olha ali, 8 mais x igual a menos 5. Quando você faz isso mentalmente, você vai pensar o quê? Peraí, mas esse 8 que está positivo aqui, ele passa para o outro lado negativo. Eu vou ter, então, menos 5 e menos 8. Logo, meu valor de x é menos 13. Você percebeu? Agora é para tentar fazer mentalmente, assim, olhando, analisando. Olha a letra B. Ah, eu tenho ali menos 6 mais x. Opa, esse menos 6 vai passar para o outro lado da igualdade, mais 6. E 6 mais 2 dá 8. X menos 5 é igual a menos 7 mais o menos 4. Opa, esse mais e menos 4 vai dar jogo de sinal. Vai ficar menos 4. Esse menos 7 menos 4 é menos 11. Só que daí aquele menos 5 que está do outro lado da igualdade vai vir para cá positivo. Então, na verdade, eu vou ficar aqui com menos 6 apenas. Porque aquele 5 vem para cá positivo. Certo? Olha a letra D. 4 vezes x. 4 vezes x é 4x, certo? Mais 1 igual a x menos 8. Pensa que esse 1 vai passar para o outro lado negativo e você vai ficar com menos 9. E que aquele x vai passar para o lado de cá negativo. E daí você vai ter 4x menos x. Você vai ficar com 3x igual a menos 9. Se 3x é igual a menos 9, então x é igual a menos 3. Letra E, 4x é igual a x menos o menos 12. Gente, jogo de sinal, menos com menos vai dar mais, aquele 12 vai ficar positivo, certo? E aquele x que está sozinho vem para o lado de cá da igualdade e diminui, subtrai um x. Então, você vai ficar com 3x igual a 12, logo, x é igual a 4, porque 12 dividido por 3 é 4. Ok? E o último ali, menos 4 mais 5x igual a x mais 20. Pensa que 5 vezes x é 5x e aquele x que está do outro lado da igualdade vem subtraindo. Então, você vai ficar com 4x. E esse teu menos 4 vai para o outro lado positivo. Você vai ficar com 24. Se 4x é igual a 24, x é igual a 24 dividido por 4. Logo, x é igual a 6. Então, olha só. Use as letras para escrever a sentença que representa cada um dos seguintes problemas. Pensei em um número, subtraí 7 e o resultado foi 3. Você tem que escrever a equação. Pensei em um número. Se eu não sei que número é, eu vou chamar ele de x. Subtraí 7, menos 7. O resultado foi 3, igual a 3. Ok? Então, ó, letra A. X menos 7 igual a 3. Letrinha B. Pensei em um número, multipliquei por 3 e somei 2. E o resultado foi 14. Pensei em um número, o número é x. Multipliquei por 3, logo 3x, ou 3 vezes x, é a mesma coisa. E somei 2, ou seja, 3x mais 2. E o resultado foi 14, igual a 14. Ok? Na letra C, pensei em um número, multipliquei por menos 5. Cuida com o sinal, não esquece dele, tá? E subtraí 4. Então, ó, pensei em um número. Eu esqueci do sinal, viu? Aquilo que eu disse para vocês não esquecerem. Eu esqueci quando eu fiz. Menos 5. Ó. Podia ser... Prof, mas ali diz que ele pensou um número e multiplicou por menos 5. Tinha que ser x vezes menos 5. Amores, ordem do produto, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? X vezes menos 5 ia dar menos 5x igual, tá? Então aqui eu só quis já colocar ele na ordem já bonitinho, porque depois, quando vocês fizerem a multiplicação, você vai ficar aí com menos 5x, tá bom? Menos 5x, menos 4, que está dizendo que ele subtraiu 4, o resultado foi 11, igual a 11, ok? Na letra D, pensei em um número e somei 3 e multipliquei por 8. Aqui você tem que entrar com o trabalho dos parênteses, porque ele te dá uma informação. Eu pensei em um número e somei 3.
E o resultado disso, que a gente não sabe qual é, porque não sabe ainda que número ele pensou, eu multipliquei por 8. E o resultado foi 32. Tá? Então, como ele tem uma soma para depois uma multiplicação, coloca em parênteses, lembra que isso aqui nos dá a ordem de como a gente trabalhar nessa equação, né? Primeiro resolve o que está dentro do parêntese, depois o que está fora. Então, e por que isso aqui? Porque quando a gente for resolver, no próximo exercício a gente vai resolver isso aqui. Você vai ver que é importantíssimo que esteja dentro do parênteses para poder fazer a solução corretamente. E a letra D, pensei num número, subtrair 4 desse número, dividir por 5 e o resultado foi 6. Queridos, expressões, equações, sempre que falo em divisão, você vai pensar em fração, tá? Ah, prof, mas eu tinha escrito assim, ó, eu tinha feito x menos 4, coloquei dentro do parênteses, igual você fez em cima, e daí eu fiz a divisão por 5 e botei igual a 6. Querido, se você fez isso aqui, tá certo, tá? Se você pensou assim, eu fiz x menos 4 dividido por 5 igual a 6. Tá certo. Não se preocupe. Se eu for resolver isso aqui, o resultado é exatamente o mesmo. Só que quando as expressões começam a ficar maiores, às vezes, trabalhar com a divisão dessa forma como está aqui, vai ficando mais confuso. Então, é comum a gente utilizar frações para representar as divisões dentro de uma expressão, dentro de uma equação, ok? Vamos para o exercício 14. O exercício 14, ele manda nós pegarmos essas equações que a gente acabou de fazer e resolver. Então, ó, da letra A era x menos 7 igual a 3. Como é que a gente resolve? Simples. Isola o x de um lado da igualdade, né? Esse menos 7 vai passar para o outro lado, mais 7. E 3 mais 7 é igual a 10. Então, x é igual a 10, certo? No nosso primeiro valor, na nossa letra A. E se você realmente substituir o valor de x, que é o 10 aqui no lugar, 10 menos 7 é igual a 3. Perfeito, você confere que você fez o exercício corretamente. Letra B, a gente descobriu que 3 vezes o número desconhecido mais 2 era igual a 14, certo? 3 vezes x é 3x. E o mais 2 aqui, eu já passei para o outro lado da igualdade como menos 2. 14 menos 2 é 12. 3x é igual a 12, mas esse é o valor de 3x. A gente quer o valor de apenas 1x. Logo, o que eu faço, então? Eu divido 12 por 3 e assim eu descubro que x vale 4. Ok? A letra C, então, dá 13. Aqui eu lembrei do sinal do menos 5, ó, que deu certo. Menos 5 vezes x, menos 4, igual a 11. Menos 5 vezes x, gente, como eu já conversava com vocês lá, dá menos 5x. O menos 4, ó, já joguei ele para o outro lado como mais 4, certo? 11 mais 4 dá 15. Mantenha sempre esse sinal, não esquece do sinalzinho. Porque agora, ó, você quer o valor de apenas 1x. Então, o que você vai fazer? Vai dividir o 15 por menos 5. Queridos, isso é uma divisão. Lembra do jogo de sinais na divisão? Estou dividindo um número positivo por um número negativo. Mais com menos dá menos. Logo, o valor da nossa divisão, o resultado da nossa divisão é negativo. A gente estudou números negativos antes das férias. E vocês fizeram agora uma atividade, uma lista ali de recuperação com números negativos também. Tá? Então, assim, ó, gente, perceba que o sinal de menos, ele acompanhou o número, ele não ficou no x, tá bom? Ó, o x ficou positivo, x é igual a menos 3, tá? Porque o sinal acompanhou o número aqui. Letra D, você tinha x mais 3 vezes 8 igual a 32. O que a gente tem que fazer aqui? Uma coisinha que a gente chama de distributiva, tá? Os dois elementos que estão dentro vão multiplicar com o que está fora. Então, ó, x vezes 8, 8x. 3 vezes 8, 24. Já que eu ainda não sei o valor de x para poder somar com o 3 e depois multiplicar com o 8, o que eu faço? Eu faço os dois multiplicarem com o 8, separadamente. X vezes 8, 8x. 3 vezes 8, 24. Tudo isso é igual a 32. E agora, o que a gente faz? O valor que acompanha o x fica desse lado da igualdade. Do outro lado da igualdade, passa o 24, que era positivo, passa para cá, negativo. Logo,
você fica aqui com 32 menos 24, que dá 8. Já coloquei direto aqui por causa do espaço, tá bom? 32 menos 24 dá 8. E nós não queremos, então, o valor de 8. X a gente quer de 1x só, então nós vamos dividir. 8 dividido por 8 é igual a 1. Lembra? Isso é uma fração aparente. Sempre que numerador e denominador forem iguais, a gente tem um inteiro. Até porque se a gente fizer 8 dividido por 8, é 1, certo? E a última, então, que a gente tem aí uma divisão, x menos 4 dividido por 5 igual a 6. Você tem aqui, então, o 5 que estava dividindo desse lado da igualdade, ele passa para o outro lado multiplicando, certo? Assim como quando a gente passa para o outro lado da igualdade, troca o sinal, era positivo, estava somando, passa subtraindo, se estava dividindo, passa multiplicando, função inversa também, certo? Então, ó, ele estava dividindo desse lado, passou para cá multiplicando. Você fica aí, então, com x menos 4 igual a 30, que é 6 vezes 5. Agora, o que a gente vai fazer? Só vai passar o menos 4 para o outro lado positivo. X é igual a 30 mais 4. X é igual a 34. Ok? A número 15, então. Qual deve ser o valor de x para que o retângulo abaixo tenha uma área igual a 30? Lembra que a área, como é que a gente calcula? Multiplicando, né? Esse lado vezes esse outro lado aqui. Então, é x mais 1 vezes 6, certo? E o 30 que é o resultado. Logo, x mais 1 vezes 6, né? A gente coloca ele aqui entre parênteses, porque é um número que eu ainda não conheço, que tem que ser somado com o 1 e o resultado disso ser multiplicado por 6. X vezes 6 é 6x, 1 vezes 6 é 6, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Vai isolar nosso x, vai deixar ele sozinho do lado da igualdade. Então, ele fica aqui 6x igual a 30, esse 6 era positivo, passa para o outro lado, negativo. 30 menos 6 é 24. E agora 24 é o valor de 6x, mas a gente quer o valor de 1x apenas. Então, a gente divide o 24 por 6 e descobre aí que o valor de apenas 1x é 4. Olha só, se você vier aqui no lugar do x e botar 4, ó, 4 mais 1 é 5, e 5 vezes 6 é 30, que nos disse que é o perímetro. Confirma que a nossa conta está certíssima, ok? Sempre que você substitui o valor que você encontra para o x no lugar dele, você confere se você fez a sua conta corretamente. Um foguete de sinalização foi lançado de uma torre de 40 metros de altura. Ele percorreu uma distância de subida e caiu próximo à base da torre. Qual foi a distância total, subida e descida percorrida pelo foguete, sabendo que ele atingiu uma altura de 260 metros? Então, olha só, você já sabe que ele foi lançado de uma torre que já tinha 40 metros de altura. Então, você tinha ali, ó, 40 metros da torre, mais um valor X, que você não conhece, vou até botar para cima, assim, ó. X, que você não conhece, que foi o foguetinho subindo e depois caindo, tá? Por que eu fiz ele cair mais? Porque aqui você tem a torre com 40 metros, tá? Vou fazer minha torrezinha aqui. Pronto. Então, ele está numa torre de 40 metros, ele subiu um valor X, que a gente não sabe qual é, e aqui em cima o total foi de 260. Quando a gente escreve isso na forma algébrica, eu tenho o quê? A altura da torre, mais o valor que eu não conheço, que deu 260. Para eu descobrir o valor de x, eu só inverto. 40 positivo passa para o outro lado negativo. 260 menos 40, x vale 220. O interessante é que ele está me perguntando qual foi a distância total, subida e descida percorrida pelo foguete. Então, assim, ó, o nosso foguete, ele subiu 220, porque 40 já era a altura da torre, então o foguete não percorreu, ele já saiu daquela altura, né? Então, ele percorreu 220 para subir e 260 para descer. Porque para descer, ele desce aqui no chão, ó. E se ele desce aqui no chão, ele desceu essa altura da torre também. Então, ele subiu 220, desceu 260. Logo, ele percorreu 480 metros. A 17 diz assim, com base no que você aprendeu até aqui, resolva as equações abaixo. 2 vezes x mais 3 vezes x menos 5 igual a 35. Olha só, a gente já pode pegar e somar, ó, 2x mais x é 3x, mais 3x dá 6x.
O único número que você tem aqui, ó, que não está acompanhando x, é esse menos 5, que passa para cá, positivo. 6x é igual a 35 mais 5. Queridos, 40 é divisível por 6, dando um resultado como número inteiro? Tem 40 na tabuada do 6? Não tem. Logo, você não precisa fazer essa divisão e colocar em um número decimal. Quando a gente chega numa solução assim, em que não tem um divisor, você deixa na fração, só um cuidado. Passa para a forma irredutível da tua fração. 40 dividido por 6, na verdade, os dois dividem por 2. 2 é máximo divisor comum entre 40 e 6. Então, 20 terços. Letra B, você tem aqui, ó, 2x menos x. Só aqui você já entende que 2x menos x fica um x só. Mais 3x, 4x. E aqui, ó, só tinha esse número que não acompanhava nenhum x, ele era positivo, passa para cá, negativo. Ou seja, 4x é igual a 60. Como eu quero o valor de apenas 1x, eu já divido por 4. E 60 dividido por 4 é 15. Ok? Beleza, gente, é 18 aqui para nós encerrarmos a nossa aula. Um jardim em formato retangular com lados medindo x, x mais 2 e x mais 4 está sendo projetado. Qual deve ser o valor de x para que o perímetro do jardim seja de 24 metros? Bom, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, certo? Olha só, você tem aqui x mais 2 mais x mais 4. Prof, por que botou entre parênteses? É uma multiplicação? Não é multiplicação, tá? Por isso que tem o sinal aqui avisando. Se não tivesse sinal nenhum, aí sim, seria uma multiplicação com o que está dentro do parênteses. Mas como tem o sinal de soma, então é apenas uma soma. Por que isso aqui ficou dentro do parênteses? Gente, só para ficar bonitinho, arrumadinho. Para dizer que esse é o tamanho de um lado, esse é o tamanho do segundo lado, esse é o tamanho do terceiro lado. Somo esse x aqui, com esse x aqui, com esse x aqui, dá 3x. Somo esse 2 com esse 4, dá 6. E 24 ele está me dizendo que vai ser o perímetro total. 3x é igual a 24 menos 6, que é 18. E o valor de 1x apenas, 18 dividido por 3, x igual a 6 metros. Queridos, eu estou assim, considerando que o livro nos dá medidas para apenas 3 lados, e o valor está certíssimo aqui de acordo com o que o livro traz para mim. Essa palavrinha aqui é que está errada, tá? Na verdade, esse jardim tem um formato triangular. Arruma aí no seu livro, tá? Ele é um jardim com formato triangular, porque só tem 3 lados, né? Só nos deu a medida de 3 lados, e não mandou a gente descobrir a medida do outro lado, nem nada disso. Então, é triangular, não é retangular, não.